Em 1972, o jornalista e documentarista americano John Alpert começou a acompanhar Fidel Castro. Apaixonado por Cuba e claramente fã da Revolução, Albert documentou as mudanças pelas quais o país passou por mais de 40 anos. O êxodo de Mariel, quando mais de 100 mil cubanos deixaram o país em embarcações, o período especial marcado por racionamento de comida e energia após a queda da União Soviética e a abertura ao turismo em busca do dinheiro estrangeiro até o último aniversário de Fidel. Neste período, também visitou regularmente 3 famílias e registrou as dificuldades e as alegrias do povo cubano, o que garante ao documentário uma dimensão sensível e humana para além da política. Esta é a história de Cuba e o Cameraman, disponível na Netflix e tema deste episódio do Quarentena Cult. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag e comigo o time completo de comentaristas do Quarentena Cult, os jornalistas Evandro Schenkel, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Jr., finalmente todos reunidos aqui, pessoal. Que bom vê-los todos juntos. E aí, indicaram coisa boa enquanto eu estive fora ou foi tragédia atrás de tragédia? A gente indicou Godard, Tarkovsky. Opa, então perdimos Que bons mais programas a gente aí. indicou? Bergman. Isso. E aquelas indicações rápidas, teve um Pasolini. Teve. Tá, Sim, então, teve. Isso. Teve o Buñuel também. Ah, ótimo. Eu só sei que a gente não indicou, não ficou indicandinho o filme de Almodóvar, né? Pablo Almodóvar. Foi uma confusão a ausência do Evandro aqui, porque todo mundo a indicação partia do grupo todo. Não houve indicação defensores. comunista. Indicações comunistas. Exatamente. Era indicação coletiva. Indicações o individual foi apagado. Comunitárias, né, que a gente fez aqui nos 2 últimos episódios. Certamente o Evandro estava de férias, não deve ter nos escutado. Espero que ele não tenha nos escutado. Se tivesse, já não começaria nesse ritmo aqui. Se ele tivesse escutado, não estaríamos aqui agora. Eu me desconecto Algumas completamente. críticas foram feitas. As pessoas estavam ausentes, como é de costume. Quem ficar ausente tem que sofrer. Sinto que eu vou ter que escutar, então. Mas eu tava no bom dia. Eu tava no bom dia. Mas a gente vai ter que fazer um podcast especial depois com a nossa tabela lá. A nossa tabela de notas, a gente vai ter que refazer aquele trabalho todo lá. Não, vocês estragaram? A gente não mexeu na tabela, para não ser influenciado pelos números. A gente tentou ver o que aconteceu. O Paulo estava dizendo que fulano indicou outra coisa, virou uma confusão aqui. Mas assim, obrigado a gente teve uma boa audiência no canal do YouTube da Gazeta do Povo, no nosso último episódio. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você, nosso espectador, nosso ouvinte, nosso leitor da Gazeta do Povo, assinante da Gazeta do Povo, né, que demonstra aqui o seu compromisso com a gente. Aliás, tem que agradecer mesmo, porque todo mundo que comenta lá, de fato, entende mais do que a gente. Várias vezes a gente fala um monte de besteira aqui e o pessoal vai lá corrigir, que nem o outro dia. Até o Paulo foi corrigido nesse espaço aqui. Porque o intelectual aqui do podcast, Paulo foi corrigido. Chamou o Jorge Méliès de irmãos Lumière. Só foi isso. Tudo francês. Mas tem outras coisas, mesmo quando não é tudo a mesma Melierda, né? Pessoal que gosta de comentar nos nossos conteúdos, muito obrigado por compartilhar a sua opinião com a gente do que vocês estão achando dos filmes que nós trazemos aqui. A gente está trazendo um documentário da Netflix, Cuba e o Cameraman. Foi uma indicação que o Jones deixou, a gente deu... Como o Evandro voltou agora de férias, a gente voltou à formação original aqui do Quarentena. Então o Jones fez essa indicação porque, óbvio, é um filme de 2017, mas que está falando muito de um tema que está dominando o noticiário internacional, que são os protestos de Cuba, né? Mas, Jones, você tinha assistido esse filme até antes do podcast, então você lembrou do filme, né? O que você acha interessante e válido aí para o nosso espectador no Cuba e o Cameraman? Bem, a grande sacada desse documentário é o tempo que o cara acompanha Cuba. Então, ele começa em 1972, ele acompanha o Fidel
indo fazer aquele famoso discurso dele na ONU. Ele tem acesso ao quarto de hotel do Fidel. E depois, quando ele vai para Cuba, que ele volta a conversar com o Fidel e tal, ele começa a acompanhar algumas pessoas que moram lá. Um pessoal que mora numa fazenda, são 3 irmãos, o Cristóbal, o Ângel e o Gregório, e tem a irmã, né, a Lilo. Acompanha aquele Luiz Amores, que depois vai preso, acompanha a família da Caridade, que é uma menina lá que ele entrevistou quando tinha, sei lá, 11 anos de idade, 11, por aí, 11, 12 anos. Entrevistou na rua e ela falou, quando eu crescer eu quero fazer isso e isso, e ele teve a sacada de pegar e voltar lá na casa dela, descobrir onde morava e ir atrás e saber o que foi feito dela, né? Quando ele chegou lá, ela já estava adulta, com 2 filhos, que depois ele vê esses filhos crescerem também. Cara, é muito legal esse acompanhamento que ele faz. E eu fiquei particularmente surpreso com a honestidade intelectual do John Alpert, porque ele gosta do Fidel, que não é difícil entender por quê, né? Porque o Fidel, naquela época, apesar de todas as atrocidades que já tinham rolado no início da Revolução Comunista em Cuba, né? Como as pessoas que ficaram contra a falta de eleições, a falta de democracia, foram exiladas ou até mesmo fuziladas pelo regime de Fidel. Mas o Fidel, como mostra aquele trecho em que ele tá em Nova York, ele é puro carisma. Então, eu até enviei, né, Jones, mensagem pro amigo nessa hora, falou assim, nossa, tô virando comunista. O cara... Pois é, o Fidel, você vê assim, eu quero... com ele, não dá vontade de tomar cerveja com ele? Dá vontade e ele fica seco lá para tomar cerveja antes do Mas qual fascínora desses não é carismático? Não sei, cara. O Mao não tomava banho. O Stalin escovava os dentes. Devia ser difícil ficar perto do cara. O Stalin não era carismático. O Stalin, ele comandava eu ia trazer uma questão aqui, o quanto não é necessário para um sujeito virar um líder totalitário ele ser um líder carismático também. Ele precisa convencer aquelas pessoas que fazem parte ali da entourage dele, né? Ele tem que ser isso. Eu acho que é um levantamento importante esse do Evandro. O líder carismático ele tem um quê de dominação, né? De ser uma figura popular demais. Psicopatas, geralmente, né, conseguem manipular sentimentos, etc. e tal. Mas, enfim, você tá ali sob... Não tô passando pano pro Fidel. Tô falando que era carismático porque ele era. Vou falar que não era. Ele era carismático. Não, ele faz uma piada ótima quando o cara fala que tem eu acho que a NBC quer comprar as filmagens e quer cortar algumas falas. Aí ele fala, então não consegui vender. Ele fala assim, mas não existe concorrência nos Estados Unidos? É ótimo. Tem umas sacadas assim que são realmente... Ele faz umas brincadeiras, né? Tipo, brincadeira de tiozão lá, que Não, você imagina os amigos, né? Lula, ele e o Chaves. Era só piada. O Chaves é o Zacarias em pessoa, né, cara? Era só churrasco, só cerveja. Não, com certeza. Não tem nem dúvida. Mas, enfim. Mas o que surpreende, como eu estava falando, da honestidade intelectual do John Alpert. Porque ele poderia ser um cara que faz um documentário de Cuba e não mostra as mazelas de Cuba. Mas não. Ele mostra o caso lá do Luiz Amores, que vai preso, fica um tempo preso, que prospera graças ao capitalismo, né? Quando abre lá o mercado negro, que é o escambo, troca aqui, compra de um, vende de outro, consegue reformar a casa, mostra a situação terrível que o pessoal morava, né? Aquela casa, quando ele ainda estava pobre, o Luiz Amores lá, o pessoal não conseguia ir no banheiro porque tinha cedido o chão do lugar, não dava para isso, senão você caía no buraco. O Gregório, o caso do Gregório, do Cristóbal e do Ângel, né? Os três velhinhos que moravam no campo, numa fazenda, no período de fome, de racionamento, roubam os bois deles.
o Gregório entra em depressão, o Cristóvão, agora não me lembro lá. Cristóvão. Porque ele não tem mais o que fazer. Porque o boi, você colocava o arado no boi e arava a terra, plantava. Sem o boi, eles não tinham mais como fazer isso. Os caras um deles tinha 88 anos, né? E não tinha mais como fazer isso. A vida deles era essa, a vida inteira era trabalhar. O cara fala, eu nunca faltei um dia de trabalho. E ele ter encontrado esses personagens mostra que também a Caridade foi para a Flórida. Eu até achei que ele ia mostrar a Caridade morando na Flórida e tal. Não mostrou. Até porque faz sentido, né? Porque ele estava falando só de Cuba, enfim. Podia ter mostrado, não ia ser também nenhum prejuízo para o filme. Não, mas é que daí você veja, quando ele mostra os Estados Unidos, ele mostra a hipocrisia do americano protestando, sendo que em Cuba tinha saúde, né? Ele usa até Sim, né? Mas termo. E aí, ele como você mostra, acha né, que os caras. como você Ele acha que mostra o colapso da saúde, né? Aquelas seringas lá do século XIX. Cara, imagina quanta gente pegou a AIDS em Cuba por causa daquele uso de seringas recicladas, né? Eles não tinham... E assim, não era... revoltante. E não era só... E assim, não era... eles poderiam usar seringa, mas colocar no esterilizador. Não tinha aparelho para esterilizar. Eles lavavam aquela seringa. Não, essa cena aí, deixa eu só te interromper, desculpa aí, claro. Jones, mas essa cena é papo, eu nem tô... essa cena é revoltante, até porque assim, tem gente que ainda hoje acredita que a saúde de Cuba é a melhor coisa do planeta Terra, não sei o quê. Essa cena, a hora que um dos 3 velhinhos precisa da laringe eletrônica, que o cara vai lá e traz... aí o cara mostra aqueles instrumentos lá da década de 40, sei lá o quê. Aquilo é absolutamente revoltante, assim, é muito... Só que assim, ele não faz isso, né, Jones? De um jeito panfletário. Ele não tá querendo ali, ele não tá querendo criticar o regime, né? Ele tá só mostrando, que é o que me impressiona na questão da honestidade intelectual dele, porque ele se importa. Eu acho que a honestidade intelectual dele, que é um entusiasta do Fidel, entusiasta da Revolução, vem do fato que ele se importa... Escrever carta para o Fidel. Faz a filha escrever carta para o Fidel, enfim... Eu acho que vem do fato que ele se importa com essas pessoas. Ele é um cara, assim, que ele, se estivesse morando em Cuba, vivendo no regime cubano, ele viraria um oposicionista do regime. Ele seria oposição. Não seria. Aí, na minha parte, eu acho que não, porque ele fica tentando buscar bênção até o final de volta para o Fidel. Sim, mas eu acho que ele viraria oposição, né? Mas porque ele vive nos Estados Unidos, Evandro. Se ele vivesse lá naquela situação o tempo todo, eu acho que ele bem, enfim, aí a gente já está entrando num terreno que não vai levar a lugar nenhum. Mas enfim, ele mostra Cuba como pouca gente mostrou. Eu não me lembro outro documentário que mostre Cuba desse jeito. Se alguém lembrar, conhecer, me fale. E é um cara de esquerda que mostra isso. Que mostra as mazelas, que mostra o cara que foi preso, inclusive aquela hora da discussão, né, do irmão do Luiz Amores, com medo de falar, e o outro falando, cara, ele é teu irmão, por que você não fala contra esse regime? Nossa, mas as melhores cenas. Não sei o quê. Tipo, fosse outro cara, fosse, sei lá, o Wagner Moura, fosse, essa parte, na edição, tá tudo cortadinho. Então, eu achei bem interessante isso daí. Achei bem interessante. O êxodo, né? O êxodo também ele mostra com uma... Ele mostra o êxodo de Mariel, mostra o êxodo de Mariel, mostra lá a situação dos velhinhos, enfim. E a falta de comida é um negócio que é muito impressionante, né? Você ter só um pacotinho assim, e ter aquele pão que é feito com batata doce. Essa parte da comida é uma coisa que me chamou muita atenção, assim. Sim, a cidade totalmente escura. O Jones, eu queria acrescentar o seguinte, quando você está falando dessa honestidade intelectual do cineasta, o John Alpert, ele é um cara que ele fez carreira nos Estados Unidos fazendo documentário para televisão, muito voltado à televisão pública, né? Então, quando ele faz no início do filme ali
mostra o que era a carreira dele até então, até ele começar a visitar Cuba. Era um típico documentarista ali, criado nos anos 70, que queria mostrar problemas sociais dos Estados Unidos, né? Então ele ia cobrir passeata de trabalhador, problema de moradia, problema de transporte. Esse era a atenção. O que dá até para entender um pouco o entusiasmo dele por Cuba, de um cara que viveu em Nova York nos anos 70. Exato. Então você tem uma efervescência político-cultural ali, digamos assim, em que, de repente, você tem a notícia de que estão fazendo uma revolução socialista numa ilha do Caribe, né? Então, fizeram lá, tomaram o poder e agora estão implementando o socialismo em Cuba. Então, quando ele vai para Cuba, ele vai imbuído da curiosidade que ele tem como documentarista e da simpatia que ele tem para a ideia de que haveria alguma justiça social naquela revolução. Isso ele deixa muito claro que essa é a intenção dele. E ele fica muito impressionado inicialmente com aquilo, né, com como existe uma adesão popular à revolução, ao carisma do Fidel. Logo ele se aproxima muito do Fidel, ele vai fazer ele vai conhecer essas famílias que estão ali nos primeiros visitas que ele faz nos anos 70, todo mundo ainda muito animado, feliz, cheio de sonhos, é isso que ele retrata, né? As crianças querendo ser engenheiras, querendo ser professores, querendo ser médico. E ele, ao mesmo tempo, ele consegue se aproximar do Fidel. Eu acho que essa aproximação até desvirtua um pouco do olhar mais crítico que ele vai ter ali com a situação, porque há um período em que ele se coloca no filme como um jornalista muito próximo do Fidel, talvez o jornalista americano mais próximo de Fidel naquele momento, porque ele é ele que acompanha Fidel na viagem de Cuba até os Estados Unidos para fazer a cobertura do discurso na ONU, ele tem acesso a Fidel Castro que quase nenhum jornalista americano tinha naquele momento. Então ali ele fica imbuído de uma admiração ou até amor à figura do Fidel Castro, né? Ele retrata Fidel como essa figura carismática, bonachão, piadista, boa praça, né? Ele vive ali cercado, a gente toda vez faz uma piadinha quando eles se encontram e tal. E é interessante que ele traduz isso para o filme, ele não tem vergonha de mostrar isso, né? Que ele estava ali do lado. As perguntas que ele faz para o Fidel Castro são perguntas absolutamente inofensivas, né? As perguntas são assim, qual é a sua mensagem para o povo americano? O que você diria para o presidente americano hoje? Tal. Só que a validade do filme é que ele vai, mesmo imbuído dessa visão positiva a respeito da Revolução, ele volta a Cuba muitas vezes. Coisa que a gente sabe que a maior parte da esquerda brasileira que apoia o regime cubano nunca fez, né? Faz lá uma viagem ou outra e tal, mas o cara foi lá ao longo de décadas, né? E hoje em dia fica na parte turística ali, né? Todo bonitinho. Isso, vai ficar. E ele não, ele vai para lá repetidas vezes e ele começa a experimentar a decadência do regime cubano. Então, aquilo tudo que vinha do sonho da revolução, de como as pessoas achavam que aquilo ia ser uma coisa que nenhum outro país fazia, né? A conjugação com o bloco socialista europeu, como aquilo trazia algum tipo de prosperidade, ele mostra que aquilo foi uma prosperidade falsa. Né? Existia alguma prosperidade porque havia subsídio chegando da União Soviética, né? Dinheiro chegava da União Soviética para Cuba, e dinheiro às custas do sangue de quantas pessoas, né? E ali, chegando aqueles recursos, uma sociedade, não, aqui a gente vai dividir igualitariamente as coisas, o governo é o dono das lojas, cada um vai ter o necessário para sua sobrevivência, então você que planta vai plantar, você que trabalha nisso vai trabalhar nisso, a saúde, a educação maravilhosa, ele tá imbuído daquilo, só que ele vai testemunhando a decadência e o colapso dessa sociedade, que acontece inicialmente com o fim do bloco socialista na Europa. Ali acaba o dinheiro que chegava a Cuba e o que vem disso vem o caos social. E a segunda metade do filme que registra isso, registra a própria descrença do cineasta, dele vendo aquilo se esfacelar na frente dele, né? Quer dizer, ele tinha o povo cubano, ele visitava aquelas famílias cheias de sonhos e vontades e coisas a fazer, e ele vai vendo aquela decadência completa, as pessoas entrando em muita fome, violência, pobreza de forma generalizada, e ele consegue documentar isso, ele mostra isso nas imagens, né? O filme consegue fazer essa documentação, mesmo que ele ainda, dentro de si, parecesse guardar simpatia
pela ideia que provocou aquilo tudo, né? É curioso que ele não se manifesta praticamente, ele não diz que eu sou a favor ou se eu sou contra, achei isso certo, eu achei errado, né? Ele faz uma pergunta difícil para o Fidel no meio das entrevistas dele, nem é tão difícil assim, mas incômoda, né? Que o Qual? Fidel já tinha, quando ele pergunta a respeito, se eu não me engano, do problema da fome, né? Logo depois do fim do bloco soviético, quando daí o Fidel vem com a resposta, é lamentável que o bloco soviético tenha caído, é uma tristeza, a gente fazia 85% das nossas transações comerciais com eles, né? Então, assim, aquilo para mim demonstra como a ideia do socialismo é nada mais do que um sonho desvairado, construído às custas do sangue de milhares, centenas de milhares, talvez milhões de pessoas, né? E que ela é artificial. Então, por quê? Porque existia dentro de um micro ecossistema econômico que permitia que aquela que aquela ilha fosse uma ilha que florescesse ali no meio do Caribe, em contraposição a outros países da região, né? E aquilo ele mostra toda aquela decadência, o olhar dele vai se voltando para isso, vai a destruição daquelas famílias, né? Quer dizer, aquelas pessoas que ele conhecia cada vez mais pobres, fugindo para os Estados Unidos, não aguentando mais aquela realidade socioeconômica. Então, é curioso como a realidade se impôs. Eu acho que isso Quando o Wilber abre a geladeira, né? O Wilber é o filho da caridade. Quando ele abre a geladeira lá, não tem nada na geladeira, não tem absolutamente nada. O Luiz Amores tinha uma geladeira que não funcionava em casa, que ele botava lá. Eu gosto que o único gordinho que aparece no filme era o que fazia a merenda da escola, né? Olha só. É verdade. Porque será, esse não seguia a dieta cubana. Esse não seguia a dieta cubana. Eu gostei pra caramba assim, do documentário, mas agora estava ouvindo o Sabag falar também e estava pensando que talvez o único problema do documentário seja ali mais pro fim, porque ele não contextualiza um certo renascimento, né, que teve já no século XXI, que daí estava depois ali na década de 90 e começo da primeira década do século XXI, era aquele caos mesmo, faltava comida e tal, e de repente ele já mostra ali o funeral do Fidel, todo mundo com smartphone, reconstrução por causa do turismo, mas também tem dinheiro brasileiro ali, não tem não? Dinheiro venezuelano. Tem sim. Tem. Só o investimento, inclusive, ironicamente, né, no porto de Mariel, foi de bilhões de dólares. Você teve os mais médicos, você teve... Sim. Enfim, um monte de outros financiamentos, Odebrecht, se eu não me engano. O Mais Médicos rendia bilhões por ano, porque os médicos ficavam com 25% só do salário. E Cuba e Venezuela e os Kirchner também enviavam muita coisa para lá, né? Então, petróleo, gás. Então, deu essa sobrevida que não tem agora. Por isso até que a gente está vendo É um parque de diversões de antropólogos e políticos, não sei o quê, mas que depende do capitalismo para sobreviver. Nem que seja desse nosso... A própria sobrevivência daquela sociedade nos piores momentos, né, Paulo? Se você for olhar, quando eles estavam na pobreza extrema, e aí o filme retrata isso, mostrando essa família dos 3 camponeses, 3 agricultores ali, que vivem ali da subsistência do seu trabalho. Quando eles começam a perder os animais, porque as pessoas invadem lá a fazendinha deles e matam os animais para poder comer, roubam as plantações dele, quando eles estão ali naquele momento, qual que é a resposta que essa sociedade dá? Primeiro, violência, porque é natural, um caos social, ele vai florescer a violência naquilo, né? E o surgimento do mercado negro. Quer dizer, começa a se criar nas sombras do regime as primeiras experiências capitalistas rudimentares. O capitalismo é a coisa mais natural do homem. O sujeito fazendo dinheiro em cima do que ele ganha, né? Ele mostra o episódio de um personagem lá que trabalha numa fábrica de charuto. Aí o cara vendo assim, você compra esse charuto Coíba, que é um charuto famoso, né? Você compra nas lojas oficiais do governo por, sei lá, $200. Eu te vendo por $60. Porque ele recebe de graça. O comentarista pergunta, mas como que você consegue vender, né? Ele fala, olha, eu recebo isso aqui como meu pagamento. Então, e roubo 2. Eu tô vendendo, mas eu roubo 2 em cima disso. Então, quer dizer, aquilo... Só não posso aparecer na tela, né? Assim, a sobrevivência daquela gente. Claro, aí se cria toda uma economia marginal,
na velha Havana ali, das pessoas fazendo comércio, com o Estado fazendo vista grossa, né? Mas o pessoal tem lá as ali de lojas Havana, estatais e do outro lado as casas das pessoas, as pessoas atendendo em casa, vendendo as suas coisinhas lá, mercearia, material de construção. Então. O pessoal de Havana tem sorte, porque a Havana concentra o grosso do Estado cubano. Agora, quem está no interior só leva na cabeça. Que nem quando eles chegam lá no bar, tem cerveja? Não tem. Tem não tem. Tem comida? Carne. Não tem. Não tem carne, nada. eles riem, né? Tem carne. Carne, né? Faz 6 meses que a gente não vê carne por aqui. Uma ironia triste, né, que a Revolução Cubana ela foi feita porque Cuba era parque de diversões dos americanos, né? Era prostituição, jogatina e tal. Mas a galera esquece que os indicadores sociais eram altos já. Não, antes. era, sei. Não, mas então, mas fizeram, essa foi a justificativa, Cuba, a justificativa ali meio moral. Trata Cuba como se do Fidel. E nunca foi um Haiti. Cuba era um lugar bacana, moderno, tipo movimentado. Ela se tornou um Haiti por culpa do Fidel. Não, era tipo uma Las Vegas. E com o passar do tempo, depois de passar por tudo isso, o que mantém Cuba hoje em dia é ser tipo, sem a jogatina, é tipo uma Las Vegas. Tem ali, outra coisa que o documentário não mostra, infelizmente, queria ter visto um olhar sobre isso, que é a prostituição, né? Que é um problema seríssimo lá, e até em alguns momentos, assim, queria mostrar, depois de 10 anos, as meninas, não sei o que, eu ficava meio tenso, assim, falava, nossa... Ele fecha os olhos para muita coisa, né, Paulo? Ele, assim, quantas vezes vocês acham que ele teve algum policial chegando e metendo a mão na câmera dele, proibindo ele de fazer imagens? Ele trata isso com complacência. Sim. Né? Às vezes que isso acontece, ele fala, tem um episódio ali, uma cena do filme que ele está filmando a rua, não está filmando nada. Né? E aí vem alguém da alfândega e fala assim, não, você vai ter que mostrar seus documentos aqui. Aí o filme vai para uma transição assim, 4 horas depois. Você, bom, 4 horas depois, o que aconteceu com esse sujeito para ele ter que ficar preso 4 horas na alfândega? O que ele tinha de errado? O que estavam acusando ele? Ele não fala uma palavra a respeito disso. Como se fosse uma coisa normal, né? Você tá na centro da cidade, alguém apreende você lá e fala, fique aqui 4 horas para averiguações, ele não fala nada. Nem o que aconteceu, nem se era normal, se não era. Mas aí eu acho que é a escolha dele para manter o tom, né, do documentário. Talvez se ele mostrasse isso, descambasse para algo mais panfletário mesmo, alguma coisa de acusação, sabe? Olha o regime, não sei o quê. Acho que talvez a graça do documentário é mostrar gente normal no meio disso tudo. Os velhinhos, para mim, é a melhor coisa, porque assim, no comecinho, o velhinho lá tá ajudando, catando pedra, aquele negócio que não vai fazer a menor diferença para a revolução, mas ele tá fazendo. Aí você vê que, né, segue-se um momento quase de euforia, e depois aquilo vai numa decadência. Ele fala assim, minha vida não mudou nada, primeiro. Depois a vida dele mudou, mas mudou para pior. Eu acho que esse é o meu ponto do documentário. Assim, eu acho que é um bom documentário, eu gostei. Ele consegue fazer você se importar, né, com a história. É difícil um documentário que não te canse, né? Eu, pelo menos, ele não me cansou e eu fui... Tanto que eu deixei os últimos 10 minutos para ver mais perto do podcast, para eu conseguir me lembrar ainda de como eu estava assistindo. Só que o meu problema com ele é justamente essa... Para mim, eu considero um pouco bem hipócrita, assim, né? Um pouco bem hipócrita. Eu acho que ele tenta, assim, enxergar o idílico da coisa, o que até a pobreza se torna um pouco aceitável e entende? Assim, por exemplo, quando o Fidel ele foi um facínora, né? Quando ele solta todos os presos para justamente ver se os Estados Unidos iam barrar as embarcações, né? Porque você está pegando todos os criminosos de um país, né? Então, assim, quem que vai ser prejudicado? Criminosos, doentes mentais. Doentes mentais, estupradores, todo mundo ali. O que você vai... Você está jogando essas pessoas contra o seu povo, não é contra os Estados Unidos, né? Então, assim, isso é um ato... E ele trata como se fosse uma engenhosidade da ilha para mostrar... Mas ele mostra.
Ele mostra, porque é o que ele tem. Que o fato dele mostrar um sinal de honestidade intelectual. Então, eu acho que sim. Eu acho que esse é o meu ponto. É que... Acho que se você tratar, Evandro, ele como um cara que tem má intenção desde o começo, é errado. Não. Que é um cara assim... Claramente Agora, ele quer registrar... Ele quer registrar uma revolução que vai mudar a história da humanidade. É isso que ele está imbuído e ele vai lá para mostrar esses heróis e como esse povo vai... Né? Agora, o que ele consegue... E que aí o que me fascinou foi porque ele conseguiu de uma maneira que eu achei muito interessante. O Jones falou aqui, você tem pouco acesso a Cuba, assim como hoje a gente tem muito pouco acesso à Coreia do Norte. Talvez a gente nunca escute essas histórias. E você não tem... A gente não tem acesso, cara. Exatamente. Quem que mostra? Quem que foi lá em Xinjiang mostrar os uigures? Ninguém até agora. Exato. Eu estava vendo as imagens dos protestos agora de Cuba, não tem nenhuma imagem aérea. Não tem nenhuma, você não consegue saber o tamanho daquilo, porque simplesmente só existe a imprensa oficial e a imprensa oficial não vai registrar. Então, todas as imagens que você tem é de alguém com um celular ruim na mão, né? Com um vídeo que teve uma grande compressão, porque a internet é ruim. Então, assim, mas eu ainda, até o final, quando ele mostra as pessoas chorando por Fidel, quando ele tenta falar com o Fidel, ele tenta chamar a atenção do Fidel, ele se posiciona, ele não é igual aos outros, né? Quando o cara fala, ó, imprensa é lá, ele fica meio até, eu não sou imprensa, meu amigo, eu sou amigo do Fidel. Então você vê que isso que eu acho interessante, que é mesmo quem poucas pessoas conseguiram ter acesso. Uma das poucas pessoas que conseguiu ter acesso tem uma visão muito amorosa sobre o comunismo, o socialismo e a revolução sanguinária que aconteceu em Cuba. E mesmo essa visão dessa pessoa que tinha acesso ao quarto do Fidel não consegue mostrar o fracasso que foi esse experimento social. Então, assim, isso é a melhor visão que a gente pode... Como assim? Ele não mostra o fracasso? Não, ele mostra o fracasso. Não porque ele quer, é porque é um fato que mesmo quem está tentando mostrar o que há de melhor, não, você vê que foi um fracasso. Fica óbvio. A realidade se impôs. A realidade se impôs que esse experimento social foi um fracasso. E aí, então isso é interessante. Quer dizer, a melhor visão possível da Revolução Cubana mostra um fracasso. Mostra as pessoas morrendo, as pessoas se matando. A melhor possível, porque nós estamos partindo do princípio que o sujeito foi bem intencionado. Sim. Porque não é a versão de imprensa oficial. Essa se ele fosse mal intencionado, a melhor possível, porque ela vai ser falsa. E se ele tivesse má intenção, ele fracassou. Porque ele ainda assim mostrou que é impossível de ser defendido algo desse nível. Só que tem um ponto que eu acho que isso é um grande... não é uma grande alegoria, mas não é exatamente alegoria, que é a história dos 4 irmãos, né? Porque você acredita que mesmo o camponês que não tem acesso, que esses experimentos sociais não vão atingir, né? E aquela pessoa que só está ali trabalhando dia a dia, você vê que é tão devastador o que acontece, que isso chega no interior, numa fazendinha, onde as pessoas que nem funcionário tinham, eles nem tinham funcionário, eles não têm descendentes, né? Pelo que deu para entender também, né? Só ela, né? Só a irmã, que eu acho que tem família. Os outros 3, pelo que dá a entender, eles ficaram solteiros, né? Teve o cara lá com 88 anos, casou com a mulher de 30. Mas aquilo ali parecia piada, né? Eles não deixam claro, eles não mostram. Não aprofundam. Ele não durou muito tempo depois disso também. Não durou. A mulher acabou com ele. É engraçado isso, né? Porque assim, os 3 viveram sempre juntos, a irmã era um pouquinho afastada, depois ela se aproxima. Mas a irmã morava na cidade, né? Tinha casa na cidade, a irmã morava na casa da cidade. Isso, e não tem nenhuma família, não tem ninguém que ajuda eles, mas é isso que é interessante, quer dizer, o melhor, quando a gente fica feliz de rever os 3, é menos do que eles tinham lá no começo, nos anos 70. Eles tinham menos bicho, estavam mais acabados e, enfim, tudo destruído, né? E sem a confiança. Então, você vê como se consegue chegar... Se esse nível de corrupção política e moral consegue chegar até ali, naquele lugar ermo, distante e virgem, né, da sociedade ali,
os bons selvagens que ainda restavam. Essa história eu achei muito incrível, porque não tem, chega e devasta todo mundo, né? Ô, Então, Will, o Sabe que eu filme me vale, impressiono? vale só pelos três irmãos. Aliás, se a construção do roteiro tivesse sido em cima da história desses três irmãos, só a história dessa família contaria a história desse regime. Ela é com uma certeza. alegoria perfeita, mais do que as outras. As outras são complementares. Né? A É, mulher que vai desiste dos seus sonhos, vai para os Estados Unidos, né? Foge para os e Estados Unidos, então, leva os o filhos. camponês, Sabag, o camponês é o fetiche, né, do comunista raiz. Sim. Foi assim na Revolução Russa, é assim aqui no Brasil, lá o MST, o camponês é o símbolo máximo então, enfim. Quem estava com a razão de tudo isso, né? Porque era o Marcuse, né, que achava que camponês não ia fazer porcaria nenhuma, que a revolução ia ser como estão fazendo hoje, né? Que o pessoal fala que não tem, mas está sendo que é com minoria. É trans, é homossexual, é minorias raciais. Você coloca essas minorias contra a maioria e você colhe a revolução por meio disso. E o Marcuse estava certíssimo, é por aí mesmo, porque está funcionando. O camponês, o único lugar que deu certo o camponês fazer revolução, porque na Rússia não foi o camponês, o único lugar que deu certo que os camponeses apoiaram foi Cuba. E o Hobsbawm, ele fala no livro dele, né, sobre as revoluções na América Latina, que não dá, a Revolução Cubana é irreproduzível. Não tem como você. Ele falou isso na década de 60, criticando os movimentos aqui brasileiros, os movimentos na Bolívia, no Peru, que não ia dar certo. Mas, enfim, ele falava que o mais próximo disso era o movimento, era no Peru, que era o mais próximo disso, mas mesmo assim não ia dar certo. E o Hobsbawm também tinha razão, que o Hobsbawm é esquerdista, tal, todo mundo sabe, esquerdistão. Mas esses caras, né, pelo menos eles eram inteligentes, né? Não é que nem hoje em dia que tem o Felipe Neto, é o grande arauto da esquerda aqui no Brasil. É o grande intelectual. Desculpa fazer esse. Não, Terminou a palestrinha. A Bruna Frascola escreveu, né, sobre os camponeses agora no Peru, porque que tem todo esse problema aí esse cara que foi eleito, Castilho, né? Por que os camponeses jamais iam aceitar ali o comunismo e por que ali é um barril de pólvora também? Ela abordou isso bem no texto. Eu não vou lembrar o nome do texto agora. Eu ia acrescentar isso que o Evandro falou, né? Falando sobre a visão do documentarista, como ele é imbuído dessa ou daquela intenção, a realidade acaba se impondo, né? Ele tem um olhar crítico quando ele vai mostrar a decadência ali do sistema de saúde, né? Ele fala, isso aqui, as primeiras vezes que eu vim aqui, né, essas prateleiras estavam cheias de remédios enfim, equipamentos médicos, né? E agora ele mostra lá uma coisa assim de fundo de quintal, uma coisa que eu nunca vi no meu tempo de reportagem na periferia da cidade. Eu nunca vi um posto de saúde na periferia que se equiparasse à destruição que é aquilo que ele mostra ali. Eu nunca vi isso. O equipamento público brasileiro, o pior de todos, é muito melhor do que aquilo. Ô, Sabag, a periferia vai depois do Batel, você sabe, né? Tô brincando. É mesmo? Eu tenho um amigo que fala, um amigo elitista que fala que Curitiba, para quem é de Curitiba, que eu moro do lado errado da linha do trem. Isso que eu moro no portão, né? Imagina se ele tivesse me conhecido quando eu morava no Xaxim. Não, mas eu acredito, eu estou falando da periferia, bairro periférico de verdade. Tô brincando. Para quem não conhece, eu acredito na minha palavra mesmo. Mas assim, ele tá mostrando, ele mostra aquilo, né? Como aqueles hospitais ali não tem absolutamente nada de exemplares, ao contrário, é um lugar que qualquer um de nós teria pavor de ter que fazer uma operação ali, uma cirurgia ali no lugar daqueles, não tem a mínima condição de higiene, inclusive, uma coisa suja, né? Aqueles instrumentos parecem medievais ali, dos anos 50. E ele mostra isso, só que ele tem um episódio que eu acho muito interessante disso, para destruir esses mitos, né? Não, porque a saúde cubana, né? Isso é uma coisa assim igual, coisa... talvez até tenha sido lá nos anos 70, mas depois disso simplesmente não para em pé. Quando ele vai atrás, já nas últimas visitas dele, atrás do menino que é o filho da caridade, né? Então ele vai lá para um bairro mais afastado, mais pobre, para ver como é que está o Wilbur,
que é o nome desse menino, né? Que foi quem ele encontrou lá, vivendo onde a mãe vivia. A mãe fugiu para os Estados Unidos e ficaram os 2 filhos na casa dos seus 20 anos ali. E aí ele volta uma década depois atrás daquele menino. E aí ele vai lá perguntando, ele leva sempre umas fotinhas impressas, né? Ele vai na vizinhança e fala assim, você viu esse cara aqui, meu amigo e tal. A vizinhança vai indicando onde é que ele mora. Quando ele bate na porta de onde seria a casa do Wilbur lá, o apartamento, abre a porta um outro sujeito estranho e fala para ele, olha, o Wilbur foi embora, foi se juntar com a mãe dele nos Estados Unidos. E o cara tem uma fala assim até bastante, quase parece encenada, não é, mas parece encenada, né? O sujeito diz assim, foi o último capítulo de Wilbur em Cuba, e fecha a porta. É uma cena muito forte ali. Mas vocês repararam na situação dentária do sujeito? Sim. Parecia um inglês, não parecia um inglês? O sujeito tinha 4 dentes, nenhum assim, tava caindo aquilo lá, tava podre. E o cara que viveu a vida inteira dentro da Revolução. O cara que viveu lá e que demonstra incômodo com o fato de alguém ter, o vizinho, o conhecido dele, ter ido embora do país, né? Fugido para os Estados Unidos. Aí você olha aqui e fala assim, peraí, mas não era esse o sistema de saúde que tinha? Cara, foi o exato comentário da minha mulher foi esse. Mas é a saúde dentária de Cuba, não é? Mas aí vem o ponto de vista que ele está querendo sempre enxergar a parte boa. Cena seguinte, ele vai para a rua e fala, nossa, como Cuba está moderna, olha esse prédio aqui, ele mostra um prédio todo velho e fala, nossa, esse prédio não existia aqui há alguns anos atrás. Será que ele tenta mostrar deslumbrado? Eu não vi. Eu vi por que ele faz isso? Porque nesse momento estava chegando dinheiro venezuelano, brasileiro e tal. Ele estava mostrando que, enfim, aquele período ali de vacas extremamente magras depois do colapso da União Soviética, de alguma forma estava mudando a maré. Eu não vejo ele mostrando que isso era uma coisa boa. Eu só vejo ele mostrando, entendeu? Aí vai da percepção do telespectador. Eu até notei que eu achei que ele ficou. Eu achei até um pouco. Eu até impressionado, tipo, o meu país de estimação, tão bonitinho que é. Tipo, o capitalismo está mudando o meu país. Quase que eu senti uma decepção. Porque tem muito isso, né, cara? Eu já vi foto de Cuba, tem os carros dos anos 50, que os caras têm, porque eles vão usando aquele carro até o carro não existir mais, praticamente. É tipo não tem peça, não tem nada. O que o navio de Teseu é um navio que sai de viagem, você vai trocando as tábuas, até não sobrar nada do original, ele continua sendo o mesmo navio. Aqueles carros são o navio é o carro de Teseu, aquele carro lá, né, cara? Tipo, nunca mais vai. Outra coisa que o documentário chamou minha atenção é como a China está fazendo tudo certinho. Sabe por quê? Porque o que acontece com todos esses países que entraram em colapso, os países comunistas? Fome. E a China tem uma prioridade que é a tal da segurança alimentar. Então é uma coisa assim, o povo de barriga cheia, com algum luxinho aqui, um luxinho ali. A teoria é essa, né? Que o povo abre mão de certas liberdades. Essa é a doutrina chinesa. E mostra, o documentário incidentalmente pode mostrar que a China está fazendo o certo, entre aspas, aí, né? Para manter o regime. É o livro lá do Yevgeny Zamyatin, né? O Nós. Todo mundo vive no luxo, ninguém arrisca a contestar o sistema. Esse livro aí é o livro que inspirou o Orwell a fazer o 1984, um livro de 1920 do russo Yevgeny Zamyatin. Eu até já escrevi para a Gazeta, mas vamos organizar então isso daqui novamente e vamos para as notas, né? Eu estou até um pouco preocupado aqui das comparações que a gente vai fazer se vocês mexerem em tudo, mas vamos lá. Que essa hora ia semana passada era 9, 8 e 7 do Estrada. Eu demorei meia hora para fazer a média. Lembra disso? Demorou meia hora para fazer a média. E esqueceu de salvar, né? Porque não tem aqui. Não, a gente não salvou. Coloca lá, pode colocar. Foi 9, 8 e 7. Eu dei 9, o Paulo deu 8 e o Sabag deu 7. Tá, depois eu ponho. Vamos lá. Jones, dá tua nota aí pro Cubo e o Cameraman. Nota 8. Nota 8, um documento pelo grande esforço, né, de
continuar voltando a Cuba durante 5 décadas, né? 70, 80, 90, 2000, 2010. Por 5 décadas ele segue acompanhando, vai atrás, e pela honestidade intelectual dele. Não é o melhor documentário que eu já assisti, tem documentários melhores, mas sobre Cuba provavelmente é o melhor documentário com maior acesso, que mostra mais, que enfim, não dá um panorama bom para quem até eu acho que o que mais que me dá assim uma certeza de dar uma nota 8, uma nota boa para o filme é o fato que mesmo o cara que for de esquerda e assistir esse filme, se não for, se tiver um mínimo de honestidade intelectual, vai pensar, putz, talvez eu tenha feito uma defesa errada disso aqui. Porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa ela é bombardeada, só vê um lado, daí ela vai lá, putz, o cara que é esquerdista foi lá, acompanhou, deixa eu ver como que foi. Daí ele olha aquilo lá, Joyce, não sei a não. resposta tá lá no Fidel, no começo dos anos 90 ainda. O bloqueio. A Tudo culpa isso é é culpa dos Estados Unidos, não é do regime socialista. Exatamente. Não é negar que aquelas imagens existam, que aquelas pessoas existem, que aquela pobreza existe. É sim dizer que a culpa não é do regime, a culpa tá lá fora, né? Eu vou dar a minha nota vai ser 8,5. Porque eu vou dar esse meio ponto a mais, porque coisa que eu acho legal. Bem, eu acabei de escrever lá sobre a Elise Matsunaga, e é uma coisa que a gente vê também em outros documentários. Não, a Elise Matsunaga é um exemplo péssimo, mas a gente vê outros documentários políticos também, entrevistando muita autoridade. Ali o Brasil Paralelo faz isso muito, né, aqui no Brasil. E eu gosto desse documentário que mostra gente comum, gente que não ficou lendo livro de sociologia, nem nada. Então, 8,5. Sabai. Eu vou dar uma de Paulo. Vai dar 9. Mas não vou dar 9. Ao contrário, eu vou baixar a minha nota com base no nosso diálogo aqui. Eu ainda recomendo o filme, eu acho que todo mundo que se interessa pela história de Cuba, se interessa pela história do socialismo na América Latina, pela história da Revolução Sangrenta de Cuba, por conhecer um pouco melhor Fidel Castro, deve assistir esse filme. E você pode chegar com uma visão altamente crítica, mesmo sabendo que esse documentarista é simpático à Revolução, que você vai ter acesso a coisas que quase nenhum outro produto audiovisual seria capaz de oferecer. Nem a cobertura de imprensa, porque a gente sabe das dificuldades que a imprensa livre tem de fazer algum trabalho naquele país. Então, o filme vale muito por conta disso. Você ter acesso a uma parte real ali do que é Cuba, do que é o regime cubano. Eu, pelo menos, pessoas da minha geração que cresceram com essa essa coisa idealizada de Cuba, né? Muita gente que foi para Cuba fazer uma viagem turística lá e daí fotografou, aí vem a imagem, olha a alegria do povo cubano, as pessoas dançando no meio da pobreza, essa coisa meio idealizada, né? Da miséria, assim como se fosse, nossa, que bonito, ainda assim estão lá sobrevivendo felizes, com um sorriso no rosto e tal. Tipo europeu subindo a favela da Rocinha. Ali, exatamente isso, exatamente esse sentido. Então eu nunca viajei para lá, mas muita gente foi para lá, voltou trazendo esse tipo de relato, né? Não, realmente tem suas dificuldades, mas as pessoas estão felizes acima de tudo. Não é bem assim, né? E o filme mostra pela persistência do diretor em permanecer por tanto tempo falando com as mesmas pessoas, mostra uma fatia dessa realidade que é impossível se fechar os olhos para isso. No entanto, a conversa que a gente teve aqui me levou para ser uma nota um pouco mais crítica, então eu vou dar 6,5, porque eu acho que apesar Pedro de da grande qualidade, eu recomendo muito que você assista esse documentário, mas eu refletindo um pouco sobre o que todo mundo aqui disse, positivo ou negativamente, eu acho que talvez tenha faltado um olhar um pouco mais crítico desse diretor. Assim, se pensar, né, no final, as cenas finais são ele mostrando fotos que ele fez com o Fidel aos 90 anos, um pouco antes da morte. São fotos assim, de uma criança encontrando seu ídolo da juventude. É até constrangedor, né? Ele vai lá. Mas eu acho isso uma qualidade. Eu acho isso uma qualidade. É uma qualidade do filme, mas demonstra. Porque mostra porque ele daí não é uma qualidade para a gente. Porque se a gente for falar, putz, você viu aquele filme lá, daí ninguém vai pegar e falar,
não, mas o cara é da CIA, o cara foi pago pelos Estados Unidos, o cara não sei o quê. O cara ama o Fidel, pô. O cara queria mostrar mas o lugar. ele mesmo não aprendeu nada. Então Mas no documentário não é sobre ele aprender, é mostrar que é Jones, Cuba e o o que cameraman. eu quero, a minha crítica que eu faço é isso, é que o sujeito em algumas ocasiões ele fez questão de mostrar a parte, ele ressaltou a parte edulcorada da história. Ele dá uma romantizada em algumas coisas também. E é isso que eu acho que dá o prejuízo à obra final. É um filme ótimo, eu recomendo que você assista, vá com seu olhar crítico, mas eu não me sinto à vontade de dar uma nota alta, porque eu acho que o documentarista ele teve falhas ali da forma como ele enxergou certas coisas. Vai lá e faz o teu também documentário faltou, melhor, então. Você vai É ver. E também faltou um jazzinho cubano, Ela né, fica Sabag? 5 décadas filmando o Fidel lá em Cuba. É aí que tá. Você percebe isso? É maravilhoso alguém ter conseguido fazer isso, ficar por 5 décadas filmando Cuba. Porém, era alguém que fazia isso imbuído de admiração por aquela figura, sabe? Isso Para mim, que é o ponto que eu achei que isso valia trazer. transpassou no filme. Não, mas você tem razão, tá todo mundo certo nessa história. Você fez uma ótima recomendação. Só você tá eu errado. assino embaixo. Eu não vou dar uma nota mais alta do que essa. É isso. Ó, a minha nota, então, vai ser 7. Eu concordo com quase tudo que foi falado aqui. E é um filme bom, é um filme assim, que engaja a gente, né, até o final. Mas aí eu vou na parte cri-cri, assim, o porquê que não subo mais do que isso, porque eu acho que as intervenções dele são muito ruins, assim, ele não é um bom cineasta. Então, quando eu quero ver os três, eu não quero que ele fique falando, ele não para de falar no começo, né? Ele não para de falar, os caras estão falando, ele está falando em inglês. Em 1978, ele não sabia que ele podia fazer isso numa ilha de edição, colocar legenda ou de fazer uma dublagem depois. Não, ele fica interrompendo, as pessoas param porque ele está falando em inglês. Vocês podem notar assim, eles param porque ele pensa que ele está falando alguma coisa, então o Fidel para várias vezes. Exato, e ele fica com aquela bobagem, não faz Puta, pergunta. eu concordo com isso daí. Isso daí incomodou. Então assim, ele tinha coisas boas. É óbvio que também a gente não consegue saber o por trás. Ele com certeza só conseguiu tirar as imagens de dentro de Cuba, aquelas que, quando você olha, eles acham, não, isso aqui não tem nada demais. Então, obviamente, teve todo esse controle, né? Alguém que entra dentro do avião do Fidel e que o Fidel tira a camisa para mostrar que não usa colete à prova de balas, é óbvio que é alguém que foi totalmente analisado pelo serviço de inteligência de Cuba, né? Não há sombra de dúvidas disso, né? Ele não menciona nada, ele fala como se não existisse, né? Sim, então assim, eu acho que as interferências dele são muito chatas, ele andando, ele aparecendo, tudo isso eu acho chato. Só que ele escolheu bons personagens e eu gostei de ver isso, eu acho que são imagens, é um documento histórico. Prefiro muito mais, mas muito mais o One Child Nation como construção, mas muito mais, assim. Enfim, é isso aí. Concordo. Você acha que não tem um material bruto aí bom pra caramba? Você Não queria sei ter acesso, se você queria ter essas acesso ao imagens, material? se essas imagens saíram de Cuba, eu acho que sim, né? Porque imagina, ele faz uma viagem de 2 horas para chegar na fazenda Borrigó lá, e é lógico que ele fica um dia filmando ali, né? E é muito pouco, né? Para cada viagem, a gente tá falando de 3, 4 minutos que ele mostra, né? De cada viagem. Então, eu acho que deve ter bastante coisa. Se ele contasse alguma coisa de bastidor, né? Por exemplo, para eu entrar no avião, eu precisei fazer isso. Ele não fala nada. Não fala. Ele não fala nada e ele simplesmente ignora toda essa. Qual foi? Por que ele teve esse acesso? Com quem que ele tinha que conversar para marcar as entrevistas? Quem que ele tinha que convencer que tudo que ele estava fazendo não ia prejudicar o regime? Não existe nenhuma liberdade de expressão naquele país. Então, alguma coisa ele estava fazendo. É uma espécie de biografia autorizada. Isso é uma espécie de biografia autorizada. Não significa que não tenha seu valor histórico, mas e eu acho que ele assina embaixo disso. Ele termina o filme ainda batendo palma, sabe? Ele termina o filme batendo palma. Eu acho que isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Uhum. Isso mesmo. Mas bacana. Como eu achei que ia rendeu uma boa conversa, rendeu bastante coisa. Então Acho que vamos foi a para as melhor indicação que indicações? eu fiz até agora. Ah, com certeza. Não foi você que sugeriu One Child Nation também? Foi. Acho que foi. Então, ó. Você indica documentários, você acerta mais, Jones.
Mas, semana passada você teve filmaço, hein? Estrada Sem Lei. Foi boa. Estrada Sem Lei é um filmaço. Eu vou começar a minha indicação, porque tá bem difícil de ter indicação hoje, que eu não vi muita coisa no fim de semana, só vi o documentário. Vou fazer uma indicação em homenagem à volta do Evandro. Fala do Elise, você falou semana passada, né? Do qual? Elise, falei. Falou, né? Falei por alto. Mas vou fazer uma indicação em homenagem ao Evandro, porque ele adora indicação de livro. Então eu vou fazer uma indicação do livro que o nosso querido Rafael Ruiz escreveu hoje. A Morte de Ivan Ilitch. É um livro curtinho, Tolstói, mas é fenomenal. Sei que o pessoal não gosta de ler muito, mas faça um esforço aí. É fácil de encontrar. Esse daí eu li um livro que o Jones me emprestou e eu nunca devolvi. E eu doei pro Murilo, acho, se eu não duvido. Mas, sabe o que é legal da morte do É um livro que muda a vida. Sabe o que é legal da morte do Ivan Ilitch? Que tem aquele livro do Alex Garland, A Ilha, que tem um trecho daquele livro que é muito a morte de Ivan Ilitch, que é quando o cara é mordido pelo tubarão, mas ele não morre, e ele fica naquela tenda. Quem viu o filme também com o Leonardo DiCaprio vai lembrar disso aí, mas eu estou falando do livro. Ele fica numa tenda e o pessoal evita aquele cara. Ele tá falando, e na morte de Ivan Ilitch ele fala que quando a galera sabe que você já está com o pé na cova, a galera não quer ficar perto de você. Tem essa coisa da solidão perto da morte, né? E esse livro do Alex Garland, que eu acho um cara que é bom escritor, grande roteirista e é bom diretor, né? Porque ele fez o Ex Machina, é bem legal também. Enfim, vale a pena. Então eu estou indicando A Ilha, do Alex Garland. Do filme ou o livro? A Ilha que não é Cuba. A ilha que não é Cuba, é uma ilha da Tailândia, né? Uma ilha secreta, que, aliás, depois que fizeram o filme lá, a ilha foi destruída. A ilha foi destruída, eles tiveram que fechar o lugar para ninguém mais ir, porque tava todo mundo indo lá e destruiu a ilha, virou Ela se chama Cuba. Plot twist, era Cuba o tempo todo. Pô, eu vou dar minha indicação, porque o Sabag, eu sei que ele tá animadão com a dele, então a gente vai fechar por cima. A minha é uma contraindicação, eu volto já, porque daí eu tenho que tirar um pouco da raiva acumulada do coração na contraindicação, que é aquele... Cid Almeida, lá. Deixa eu cortar o áudio do Paulo aqui, espera aí. Bom, a contraindicação é a trilogia Rua do Medo da Netflix ali, que eles estão fazendo bastante. Isso é Zip Netflix. Não, é o principal destaque lá. Se vocês entrarem, todos você e você, se todos vocês entrarem agora no Netflix, vai aparecer Rua do Medo, Fear Street, 1984, depois tem a Fear Street 1978. Tem e depois a ver com o Fred Krueger? Não, ele é uma aposta, a aposta de algoritmo da Netflix para quem gosta de filme de terror. O Stranger Things. Pra mim não apareceu isso. Cara, entra no em alta aí. Tá. Não, isso daí para aparecer você tem que apertar 2 vezes para a esquerda, botão para cima, aperta o A. Aí ignora o filme B dos anos 80 com o mesmo título. Tem que entrar com o pause apertado. Com o pause e o start. E ele foi... Konami botar o Game Genie pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Isso, tem que botar o Game Genie. Você tem que comprar o Game Genie, daí você consegue acessar o filme. E o legal assim que o algoritmo ele é muito explícito. Eu assisti com a minha filha, ela tem 15 anos, né? Daí a gente começou a assistir e eu gosto de conversar com ela sobre isso. Aí apareceu uma mulher negra, essa é a protagonista. Ela é protagonista. Ela vai ser lésbica. Ela é lésbica. Ela vai ter amigos de diversidade. Sim, ela vai ter amigos. Então pronto. Então já escreve que o vilão vai ser um homem branco. Aí 2 filmes tentam esconder isso. No último, o que acontece? Que é uma trilogia. Você assistiu os 3, Evandro? Assisti, eu e ela, férias, pô. A gente tá aqui, né, cara? Ela gostou, é divertido. Pra
para quem não tem, nunca viu, você começa a ver aquilo ali, é divertido. Mas ela já tem o olhar crítico de identificar como é feito, né? Porque a gente vai conversando. Então, pô, eu acho isso super divertido, Quero né? saber se é melhor ou pior que Power. Ah, é melhor, é melhor. Ou aquela do Chris Não, Pratt Power é lá, impossível. que Não, vocês do Chris falaram Pratt semana não. passada. Cara, Power tem o melhor superpoder de todos os tempos, que é o poder do camarão Stallone, cara. Que é um poder que existe de verdade. O pior é isso, né, cara? O cara viu aquilo no documentário de natureza, eu vou fazer um filme baseado nesse poder do Baseado em camarão fatos Stallone. reais. Tem que dar um valor pro cara que fez o roteiro, né, meu? Tipo, não é qualquer um que... E ainda conseguiu vender pro Netflix e colocar um vencedor do Oscar para fazer o protagonista, que é o Jamie Foxx, cara. Não tem Tipo, pitch meeting disso aí? o pitch meeting é muito legal, né? Deve ter, tem que procurar lá. Ontem eu assisti uns 5 pitch meeting que eu não tinha assistido ainda. Você viu no Big Bang Theory? Eu assisti do Big Bang Theory. Assisti. É ótimo do Big Bang Theory. É ótimo, é muito bom. Esse foi um dos últimos que eu assisti. Ok. Agora, Então a minha indicação, que eu fiquei animado, é isso? Peraí, deixa eu pegar o bloquinho aqui, que eu vou ter que anotar essa. calma, Olha a responsabilidade, né? Não, mas é que Deixa eu até botar o óculos aqui. Ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas semanas, esses últimos dias eu assisti bastante coisa entre indicações e desindicações. E essa série é uma série da Amazon chamada Forever. É uma Forever? Forever. Só no Forever. É uma comédia dramática estrelada por dois ex-Saturday Night Live, que é o Fred Armisen e a Maya Rudolph. E, assim, me tomou de assalto porque são 8 capítulos, cada um de 30 minutos. Aliás, 6 capítulos, não são 8 capítulos. Cada um de 30 minutos. Você assiste o primeiro, você não entende bem do que ela trata, mas você fica curioso. Você assiste o segundo, você acha que entendeu do que ela trata. E aí você assiste o terceiro e não é nada daquilo que você estava imaginando que fosse. Então, eu não assisti toda ela ainda até o fim, mas eu estou curiosíssimo para continuar. E foi muito surpreendente em termos de linguagem. E eu espero voltar aqui na semana que vem dizendo se eu confirmo a minha indicação ou se eu retiro a indicação. Mas até agora... Eu não vi, mas a minha filha viu. A minha filha do Lembra disso? Não, mas olha, eu achei muito, muito surpreendente mesmo. E como é muito rápido, estou recomendando. Mas vamos ver. Tem que tomar cuidado, porque tem aquelas coisas que a gente assiste, ao contrário do Paulo, quando a gente está num dia bom. E aí, daí a gente acha, nossa, que série legal, tal. Daí você, outro dia, 2 dias depois, você vai assistir de volta. Pode acontecer. Por que eu estava assistindo essa desgraça? Existe uma chance de que isso aconteça, mas eu por enquanto, tô feliz com a indicação. E aí a vergonha fica aqui registrada forever, né? Forever. Falando em vergonha, e antes da gente encerrar, eu quero dizer que eu estou revendo Eastbound and Down. Estou achando melhor do que eu já achava. Não, isso não é possível. HBO Max, Eastbound and Down. Falando de HBO Max, eu fui assistir o Flight of Conchords, que o Evandro já tinha visto. Isso é muito bom. Tá lá? Putz, que ótimo. Tá lá, mas... Eastbound and Down. O Flight? Ah, não, cara. Cara. E também, uma contraindicaçãozinha, aquela série da Kate Winslet lá, o Mare of Easttown. Eu também não gostei, não. Eu indiquei ela aqui. Que preguiça. Eu assisti por causa da indicação do Sabag, assisti durante as férias. Sim, né? Eu confiei no meu amigo, né? Deu certo confiar no amigo? Não deu. Tem 2 furos terríveis, assim, para uma série de investigação que não dá para levar a sério. Eu vou confiar no Forever do Sabag. Vai, Paulo. Paulo, você de todos aqui eu acho que vai gostar mais. Eu vou chorar, né? Isso é péssimo, hein, Evandro? Você sentiu que isso é péssimo, né, cara? Você de todos aqui, o Paulo vai gostar mais. Já bota aquela pulga do tamanho do cavalo. Você vai gostar do meu Forever. Então
é isso, né, meu povo? Então é Até isso aí. semana que vem, com a Obrigado. indicação da qual a gente não sabe ainda. Ver se a gente E, volta. Talvez o clássico, né? Que estamos aí devendo depois desse período de ausências. ó, finja que aqui tem um like, dê seu like, coloque, se inscreva no canal da Gazeta. Finja que aqui a gente vai Assine a colocar. Gazeta. Essencial. Assine, principalmente a gente precisa de grana, money, dinheiro, tutu, é isso, tá entendendo? Show me the money. A próxima temporada do Quarentena Cult depende da sua assinatura. Exatamente. Pensa nisso, a responsabilidade, você aí que está assistindo de graça no YouTube, pensando, tô assistindo aqui, não estou pagando nada. Ó, Não, e sem falar que a gente melhora a experiência, porque o cara paga R$ 45 no plano família do Netflix, mais uns 5, 6 serviços aí e a gente aqui está indicando só o melhor. Tirando quando o Jones indica, a gente está indicando só o melhor. Ou seja, tá tornando, a assinatura da Gazeta torna a tua assinatura dos outros serviços ainda melhor. Pô. A gente faz a curadoria para você. Sem contar que o Paulo tá magro, o Sabag tá magro, tá todo mundo meio cubano aqui por falta de assinatura. Agora, com licença, que eu vou saltar o buraco aqui no fundo da minha casa para usar o outro buraco. Eu vou vender um pouco de cimento, eu vou vender o charuto que eu recebi do governo. É isso, super faturado aqui. Falou, gente. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima semana. Falou.